Bom, pessoal, uma das principais dúvidas que vocês demonstraram ter é quanto ao nível de significância, ok? Então, buscando sanar isso, basicamente, eu vou fazer um exemplo aqui no quadro para vocês verem o que é isso. Primeiro, o que é esses níveis de significância? Quando vocês veem a 5% e a 1%. O que quer representar 5%, 1%? Ok? Primeiro, nível de significância. Significa a margem de erro, pessoal. 5% de erro. 5% de erro ou 1% de erro. 5% de erro, as chances são maiores de vocês errar o julgamento de vocês. A 1% de erro, a probabilidade é menor de vocês errarem o julgamento de vocês. Vamos pegar o exemplo, que aqui eu peguei o exemplo todo daquela análise de variância que nós fizemos de DBC, do delineamento de blocos casualizados. Aqui nós temos a nossa análise de variância, mas vamos focar primeiro aqui nas médias. Nós temos 155, 144, eu coloquei em ordem do maior para o menor aqui, o tratamento 5, 155, 144, 140, 139 e 138 são as médias dos tratamentos. Bom, visivelmente, se eu fosse usar a matemática da coisa, eu diria que 155 é maior que 144, 144 é maior que 140, 140 para 139 e 138, a diferença entre eles já é menor, mas matematicamente eles seriam diferentes. Agora, estatisticamente, considerando-se a margem de erro para mais ou para menos, muitas vezes eles podem não ser diferentes. E o que vai me dizer se eles são diferentes ou não? É essa margem de erro, pessoal. Então, margem de erro de 5%, a margem de erro é maior. A margem de erro para 1% é menor. Então, nós queremos, quanto mais criterioso nós queremos ser, menor tem que ser o nível de significância que nós vamos utilizar. Ok? Então, normalmente, 1% de erro quer dizer que nós temos 99% de certeza. 5% de erro quer dizer que nós temos 95% de certeza apenas. É ruim? Não, muitas vezes é o bastante utilizado. Para plantas, ok, para dizer que uma cultivar é mais produtiva que outra, tranquilo, com 5% de margem de erro. Bom, mas como que eu vou basicamente dizer então se esse 155 é diferente do 144, ou pelo menos uma dessas médias se difere? Basicamente é através das nossas hipóteses. Nós temos normalmente duas hipóteses. Os julgamentos primários que nós fizemos. É diferente ou não é diferente? Nós enxergamos alguma coisa, nós devemos dizer, é diferente ou não é diferente. Então, H0, hipótese de nulidade. Não há diferença significativa entre os tratamentos. A hipótese H0 sempre vai dizer que não são diferentes. Que isso aqui, todas essas médias são iguais. Ok? Mas o 155 por 144 aí, querendo ou não, são 11 quilos ou 11 unidades que for. Bom, aí depende de como é que foi a nossa experimentação. Se teve muito erro na nossa experimentação. Ok? Então, a hipótese, se nós não atendermos H0, nós temos uma hipótese alternativa de que H1, que há diferença significativa entre os tratamentos, ou pelo menos uma dessas médias são diferentes. O que vai determinar isso? Isso aqui. Essa análise de variância, para ver quanto tem de erro. Basicamente, nós temos o F calculado, que é o quanto nós temos a relação do quadrado médio do tratamento com a relação do quadrado médio do resíduo. Então, quanto maior, basicamente, se o F calculado, nosso F calculado lá, é igual ao quadrado médio do tratamento pelo quadrado médio do resíduo, automaticamente, quanto maior o efeito do tratamento, quanto maior aqui em cima o quadrado médio do tratamento, maior tende a ser o F calculado, correto?
E quanto menor o resíduo e maior, então, o quadrado médio do tratamento, maior o F calculado. Quanto menor o quadrado do tratamento e maior o resíduo ou erro, tende a ser menor o F calculado. Então, vocês querem ter mais efeitos da variação ser do tratamento ou de erro de vocês? Maior do tratamento. Vocês querem ver maior diferença dos tratamentos nessas médias aqui. E não do erro de vocês. Então, o que vocês terão que fazer? Vocês têm que ter um F calculado alto. Alto para poder vocês detectar as diferenças mínimas entre essas médias depois. Vocês vão ver que vai ser detectado pelas diferenças mínimas significativas. Ok? Bom, então, calculamos o F 5,59. E aí lembram que tem as duas tabelinhas, a 5 e a 1% lá que eu mandei para vocês, que tem o quê? A relação do graus de liberdade do tratamento e graus de liberdade do resíduo, nós temos um valor tabelado. Valores esse que a 1% é 5,67 e o F tabelado a 5% é 3,36. Bom, por que o F tabelado a 1% o valor é maior do que a 5%? Porque a 1% a margem de erro tem que ser menor. Então, o nível de criteriosidade é maior. Então, por consequência, o F tabelado a 1% sempre será maior do que a 5%. Por quê? Para nós rejeitarmos H0 aqui e assumirmos que há diferença entre as médias, basicamente, nós temos que ter um F calculado maior que o F tabelado. Logo, quanto mais criterioso, maior a margem. É que nem, pensa isso aqui, maior critério, eu fosse ser mais criterioso, eu ia assumir que só aprovaria os que tivessem uma nota acima de 8. Aqui é a minha margem de menor erro, para eu ver que realmente vocês aprenderam. Agora, com uma margem de erro menor, a 5%, eu poderia reduzir essa nota para 6 e dizer, ó, todos aprovados acima de 6. Ah, mas aí já aumenta o nível de alunos e muitos talvez não entenderam tanto assim. Se tiraram 6, não estão tão bem assim. Mas eu considerei, foi mais ou menos, vamos levar. Segue adiante. Então, é esse nível de criteriosidade. Então, esse F calculado e F tabelado seria como se fosse o nível de padrão de médias mínimas para vocês serem aprovados. Pensem como associem com isso. Então, o nosso F calculado é basicamente a relação do tratamento com erro. Então, quanto maior o F calculado, melhor. Se, então, o nosso F calculado, maior que o F tabelado, rejeita H0. Rejeita H0. F calculado, quanto maior, melhor. Ok? É como se fosse, pensem no F calculado como as notas de vocês. Quanto maior, melhor. Se as notas de vocês forem maior que ao nível de critério de 1%, que é o nível mais criterioso, máximo meu lá, basicamente vocês estão aprovados. Posso dizer que há diferença significativa. Se vocês não conseguirem aquela nota lá acima de 8, o F calculado de vocês não for maior que a 1%, pode ser que no final do semestre eu chegue lá, tá, vamos tentar fazer um nível de margem de erro menor. Vamos pegar 5%, que aí vai ser como se fosse aquela nota 6 de vocês lá, equilibrar um pouquinho mais para baixo, nível de corte mais baixo. A 5% de margem de erro. 95% de certeza que eu vou ter. Então, esta nota aqui, basicamente, esse valor aqui, se nós assumirmos uma margem de erro menor, se for o F calculado maior que 5%, aqui o F tabelado 5%, nós também podemos dizer que essas médias são diferentes ao nível de 5% de erro. Bom, vamos lá. O F calculado aqui, 5,59. 5,59. O nosso F tabelado, primeiro eu vou ser rígido. Vai ser aquela nota 8 mesmo. Então eu vou ao nível de 1% de probabilidade de erro apenas. Eu não quero errar, a princípio eu quero ser mais criterioso.
Quero ter muita certeza. 99% de certeza. E o nosso F tabelado, então, a 1% é 5,67. 5,67. O nosso F calculado aqui, como se fosse a nota de vocês, foi maior ou menor que o F tabelado? Aquela critério nota 8 lá. Foi menor. Então, se for menor aqui, aceitamos aqui esse ao nível de 5%, ao nível de 1% de probabilidade. Então, vou colocar aqui 1%. 1% aqui. Ok? 1% de erro. Rejeitamos H0? Não, porque o F calculado é menor que o F tabelado. Então, aceita H0. Ou seja, ao nível muito criterioso, eu digo que não tem diferença entre essas médias todas aqui. Agora, vamos para o nível menos criterioso, de final de semestre. Vamos lá a 5% aqui, então. 5% de erro. Vamos aumentar a margem de erro. A 5%, nosso F calculado segue sendo 5,59. 5,59. 5,59. E o nosso F tabelado a 5% é 3,36. Ok? 5,59, que é a nota de vocês lá, que ela não vai mudar. Vocês tiveram as notas de vocês, ela não muda. É o que teve no semestre. Mas eu diminuí o nível aumentei a margem de erro e diminuí minha criteriosidade. Fiquei mais tranquilão no final do semestre. E aí eu fui a 5% de margem de erro. Qual que é o valor? 13,36. A nota de vocês foi maior do que o nível de critério meu? Sim, o F calculado foi maior que o nosso F tabelado. Por consequência, rejeita H0 a 5% de probabilidade. Rejeitamos H0 a 5% de probabilidade. Então, aqui, a 5%, nós rejeitamos, tiramos essa fora e assumimos que o quê? A diferença significativa é entre os tratamentos. Ou seja, pelo menos uma dessas médias é diferente aqui. Pelo menos uma dessas, nem que seja o tratamento 5 aqui, para o tratamento 2, que é o menor. Pelo menos uma dessas médias é diferente significativamente. Perfeito? Então, se rejeitamos, assumimos que a diferença entre pelo menos dessas médias é superior às demais. Então, basicamente é isso, pessoal. Aqui, ao diminuir a margem, lá diminuir a nota mínima para vocês aprovar, como se fosse isso, automaticamente aumentou as probabilidades de vários alunos atingirem aquela nota. Então, fui menos criterioso. Perfeito? Então, espero que tenham conseguido entender um pouquinho mais isso. Tem vários cálculos relativos à probabilidade que vocês devem ter visto lá em estatística básica. Mas, basicamente, em linhas gerais, sendo bem concisos, é isso. Maior o F calculado tem que ser maior que o F tabelado a 1 ou a 5% de probabilidade.